Hope, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Hope Pod Save, o podcast da Save. Hoje, 2 de abril, é o Dia Mundial de Conscientização de Autismo instituído pela ONU em 18 de dezembro de 2007. A data tem como objetivo ampliar o conhecimento sobre o espectro autista, promovendo os direitos e as necessidades das pessoas autistas. Além disso, todo mês de abril é dedicado à conscientização sobre o autismo, representada pela cor azul. Em 2023, o CDC, Centro de Controle e Prevenção de Doenças, estimou 1 caso de TEA para cada 36 nascimentos. No Brasil, cerca de 2 milhões de pessoas convivem com o transtorno, cujo diagnóstico tem aumentado nos últimos 50 anos. E os especialistas atribuem o crescimento ao maior acesso ao diagnóstico e à conscientização de profissionais de saúde e educação. Contudo, ainda há muitos desafios significativos, como diagnósticos inadequados, despreparo profissional e também a ausência de políticas públicas eficazes no SUS para diagnóstico e acompanhamento contínuo. E para enriquecer essa discussão super importante e interessante, nós contamos com a presença dele, nosso querido convidado, que é pai atípico, tem 49 anos, é guarda civil nível 4, que desempenha a função de relações institucionais da GCM de Contagem em Minas Gerais, pós-graduado em inteligência e contra-inteligência, gestão pública e transtorno espectro autista. Atualmente, ele é vice-presidente do Grupo de Apoio Autista, Pais e Familiares de Contagem. Nós recebemos hoje aqui no nosso Hope Pod Save, Jefferson França. Jefferson, seja muito bem-vindo, é um prazer enorme recebê-lo aqui no nosso podcast. Oi, amigo, tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Jefferson, me fala um pouco de você, quem é Jefferson França? Me conta um pouco da sua história. Vou falar de acordo com o meu menino. Certo. Posso iniciar? Claro. Oi, amigo. Ele olha muito nos seus olhos. É uma criança super extrovertida. Ele gosta de barulho. Uns falam que não gosta de barulho, mas o meu gosta. Olha aí. É baterista. Ah, então gosta de barulho mesmo. Isso. A fala que ele tem, pouca fala, que até 5 anos de idade ele era não verbal, mas agora fala muito. Porém, ele tem aplaxia da fala, ele tem dificuldade de falar e formar frases. Tá. Mas se ele supera isso na música. Sou Jefferson França, tenho 49 anos, vou fazer 50. Vocês estão ouvindo aí, não fala pra ninguém, não. Ah, segredo, fica entre nós. Eu cheguei na idade da loba. Esse tipo que eu tô falando pra vocês, meus amigos, é uma forma que eu tenho para poder me equilibrar. Porque muitas vezes o autista fica esse tipo de movimento estereotipado. É coisa que o pai, como eu, vivo constantemente. Olha. Né? Trabalho com meu menino Nicolas, que eu vivo grande parte do meu tempo, além da minha atividade profissional. Eu sou um pai que fico completamente com meu filho, cuidando, superando ele em todas as suas dificuldades. Voltei até a jogar bola. Olha, para acompanhar. Não sou bom de bola não, mas ele é bom de bola, para acompanhar. Uhum. E de vez em quando tem que tomar alguns remedinhos para poder aguentar o pique do meu filho, autista Nicolas França. Uhum. E estou muito feliz, nesse dia 2 de abril, estar aqui neste local aqui, para poder falar um pouco da minha vivência, da minha vida, como pai atípico, como pai que está presente na vida do seu filho. Que grande parte dos pais se afasta um pouco porque não é fácil. Sim. Não é fácil, principalmente para as mães. Mas eu estou junto com a mãe do Nicolas, a minha amada esposa, e vou estar com ele constantemente até quando Deus permitir. Com certeza. Esse é o Jefferson que vos fala. Que legal, Jefferson. Acredito que seja um desafio muito grande, mas ao mesmo tempo muito prazeroso, porque envolve muito amor. Afinal de contas, é seu filho, é sua família. E acho que quando tem amor envolvido, a gente faz isso, a gente não mede esforços para fazer o que for preciso
para o filho, para a esposa, seja para quem for, independente das condições. É muito admirável ver pessoas como você, é uma inspiração ver pais como vocês, né, que cuidam das crianças dessa forma, que têm esse amor, que não rejeitam os seus filhos, porque infelizmente, como você mesmo mencionou, podem haver casos, né? E eu queria entender um pouquinho, né? O que é o transtorno do espectro autista? Como é que você pode explicar esse termo aí pra gente? Eu vou ser bem formal. Para poder falar o que é o conceito do autismo, eu vou falar na sua ação literária. Autismo é o quê? É simplesmente um distúrbio do neurodesenvolvimento da característica por desenvolvimento atípico de um indivíduo. Tá. Manifestações e comportamentos, déficit muitas vezes na sua comunicação e muitas vezes a interação social, que não consegue estar ao lado do seu próximo ou conviver com o seu próximo, e tem padrões de comportamentos variáveis. Vou dar um exemplo. Estou falando do meu filho. O meu filho, eu tenho que socializar ele para ficar próximo ao outro, porque ele não consegue muitas das vezes essa interação. Ele tem alguns movimentos estereotipados que quando ele fica ansioso, ele começa a querer bater palma, ele grita. Então, nesse exato momento, eu tenho que manter o meu equilíbrio para poder fazer a dosimetria sobre ele. E tem que ter força e tem que mostrar para ele confiança. Tá. Então, isso é um dos aspectos sobre o autismo. Estou falando da minha vivência. Claro. Existem vários outros tipos de comportamento, outros tipos de aspecto, mas o que eu vivo hoje é isso. Embora eu convivo também com outras crianças, que eu posso citar uma sobrinha, que ela já é completamente ao contrário. Ela, se você falar uma vírgula com ela te corrige. Ela tem uma super inteligência e fala muito bem. Uma menina de 8 anos querendo fazer uma marca para poder, quando crescer, patentear, para poder ganhar muito dinheiro. Isso é um pensamento de uma criança de 8 anos. Pois é. Então, para você ver o tipo, né, de autismo, o tipo de transtorno espectro autista que as crianças têm. Já o meu, já não é isso. Ele tem dificuldade no seu falar, ele tem dificuldade no seu agir, mas ele tem um hiperfoco, que é música. E ele é um excelente baterista. Que incrível. E tem um hiperfoco na bola. Ele quer jogar bola 24 horas. Olha. E eu não aguento. De vez em quando tem que tomar até um remédio para poder aguentar o pique dele. Puxa, esse é o conceito que eu dou de uma forma, acho que mais descontraída, para quem está nos ouvindo, para poder entender um pouquinho sobre a minha luta, sobre a minha vivência e sobre a vivência de todos os pais atípicos. Sim. Do nosso país. E como é que você me explica, então, esse termo de pai atípico? Pai atípico eu vou fazer que nem esse, né? Eu vou fazer uma linha aqui e vou cortar. É diferença de normal. Eles têm algum tipo de comportamento que não é adequado ao comportamento atual. E isso quer ter um comportamento atípico. E um pai atípico é um pai que lida diretamente com seu filho. No meu caso, um filho que tem um transtorno do espectro autista. Sim, é muito interessante conviver com isso e aprender. Acredito que você tenha aprendido muitas coisas através de, enfim, de passar por médicos, ou até mesmo por pesquisas, ou conversar com outras pessoas que, de repente, têm a mesma história que você, ou uma história muito parecida, e acredito que, ao passar dos anos, você tem aprendido muitas coisas de como lidar, e até mesmo a convivência, entendendo com sinais, ou com algum tipo de comunicação, entendendo como é que funciona a questão de cuidar do seu filho, que não é uma coisa tão simples. Não é fácil, amigo. Não é fácil. Não é fácil mesmo. Eu repito essa frase milhões de vezes. A gente tem que doar. Se a gente acha que é 100%, a gente tem que doar 1000% para eles. Porque cada dia, cada momento é algo renovador. É um obstáculo que a gente tem que transportar, a gente tem que pular
E a gente muitas vezes não sabe se a gente vai atingir aquilo, Uhum. mas não para. Pois é constante. Agora me fala um pouco de como foi o impacto do diagnóstico na sua família. Como que vocês receberam isso? Como que foi lidar com isso no início? Eu vou abrir para você aqui hoje. A família praticamente chorou, porque eles perguntou, mas por que isso aconteceu na minha família? O que será que o pai Jefferson fez de errado? Será que Deus esqueceu de mim? Uhum. Gente, a gente tem a mente muito pequena. Pelo contrário, foi frustrante, foi doloroso. Eu não queria saber disso, sinceridade. Deu vontade de eu picar a mula. Olha. Falando isso, deu vontade de sair correndo e deixar minha esposa sozinha com a minha criança. Sim. Mas cadê a minha coragem? Cadê esse homem valoroso que eu falo? Sabe? Meus pais, como são pessoas de outra geração, eles demoraram um bom tempo para poder aceitar. Falaram, não, mas o que esse menino está fazendo é pirraça. Esse menino está gritando demais, não é normal não. Leva ele para o hospital. Porém, a outra parte da mente falou assim, Jefferson, esse menino está com alguma coisa. Você tem que levar ele para os médicos, para os profissionais, tem que levar para um psicólogo, levar para um neuropediatra, levar para o pediatra, para poder te encaminhar, porque isso não está normal. Por que eu falo isso? Porque ele, com 1 ano de idade, ele não andava. Com um ano e pouco, ele começou, nem a engatilhar, começou a rastejar, cair à toa. E com chorava. quantos anos que você descobriu, com quanto tempo você descobriu do diagnóstico? No meu caso foi um pouco diferente das demais famílias. Com 1 ano de idade, ele começou a apresentar alguns comportamentos inadequados. Porém, eu, como pai, não via. Ou então colocava uma cortina para poder não ver. Sim. Aí todo dia chegava alguém da minha família e falava, Jefferson, isso tá certo? Jefferson, você notou isso? Seriedade? Eu tirava o óculos para não ver. Sim. Mas eu levava no médico. O médico acho que notou alguma coisa, mandou fazer vários exames. Só tem que os médicos são profissionais de excelência. Sim. Principalmente o doutor que eu fui. Por quê? Ele notando que tinha algo que tinha que ser investigado para no futuro próximo dar um diagnóstico, ele foi preparando. Eu e a minha esposa, inclusive que todas as consultas que eu levava a ele, o médico falava, eu quero que vá o pai e a mãe junto. Até a forma de acolhimento desse profissional foi diferente na minha vida, digamos assim. Ele conseguiu, no dia que ele falou, eu tô com um parecer aqui, mas eu quero que vocês dois sentem aqui. O seu filho tem traço de autismo. A minha esposa chorou. Aí que a gente caiu na real. Porque quando a família falou para mim sobre esses traços, né, e eu entrava no ouvido e saía no outro. Falei, não é isso não. É porque tem a cabeça grande. Né? É porque é normal, daqui a pouco ele vai estar pulando. Aí quando o médico deu esse diagnóstico pra gente em torno de 2 anos, que foi cedo, eu acho que demorou ainda, aí que eu vou falar a verdade, as portas se abriram para mim. Aí eu comecei a olhar na internet, a procurar outras pessoas. Aí eu vi que tinha vizinho do meu lado que o filho era autista, que no meu trabalho eu tinha amigos que os filhos são autistas. Andava na rua, eu vi uma pessoa fazendo assim, eu vi que era autista, eu vi que era uma coisa que não era um bicho de 7 cabeças. Pelo contrário, eu vejo para mim que é um sacerdócio. Claro. Porque se tá na minha vida esse anjo, é porque eu sou capaz de lidar com ele, de fazer o desenvolvimento dele, o crescimento dele e criar ele para o mundo. Porque senão eu não teria esse anjo na minha vida. E esse foi o impacto que aconteceu na minha vida e principalmente na vida da minha família. Hoje, todo mundo trata bem ele, mas eu falo uma coisa, quando tem que fazer correção, tem correção sim. Claro. E trato ele mesma coisa dos meus outros filhos, que eu tenho uma menina. Uhum. Porque senão, filhos de autista sofrem.
porque a gente dá um espaço completamente total para a criança e esquece o outro. Sim. Então eu consigo fazer esse equilíbrio, essa balança, porque senão você fica direto muito com meu filho e esquece a outra filha. Isso não pode acontecer. Claro. Isso é um alerta que eu dou para todas as famílias. Nossos filhos são autistas, tem um transtorno, mas não esquece os seus outros filhos. Coloca eles para poder ajudar, para poder interagir, para poder acompanhar nas consultas. Até para poder entender o que está acontecendo ali na família, o que acontece com o irmão, porque se a gente esconde ou enfim, não passa algum tipo de informação para outra criança, ela fica sem entender, mas por que que o meu irmão tem um comportamento diferente do meu? Ou por que que ele tem um tratamento diferente do meu? Então, acho que é interessante dividir isso com todos, com a família, independente se é uma outra criança, de uma forma, obviamente, talvez mais lúdica, ou de uma forma, uma linguagem mais assim, que vai se aproximar, para outra criança entender o que acontece com o irmão. E poder, de certa forma, ajudar. Claro, dependendo da idade, não vai ter uma capacidade de poder auxiliar completamente. Mas no futuro, quando essa criança também for crescendo e se desenvolvendo, ela conseguir ajudar esse irmão, ajudar esse membro da família de alguma forma. E é uma forma de a gente levar informação. Claro. Eu estou multiplicando esse conhecimento meu, essa minha vivência, para os meus filhos. Sem automaticamente eles vão levar para os seus colegas, né, para o seu grupo de amizade. E o intuito nosso hoje é realmente levar essa cultura de informação, que a gente possa levar de fato, né, essa informação, que ela possa ser transformada em empatia. Claro. É você se colocar no meu lugar. Então esse é o trabalho que eu faço com a minha família e na verdade eu faço em qualquer lugar. Porque o lugar do autista é em todo lugar, é onde que ele quer. Exato, e você está preparado, se sente preparado para agir, digamos assim, em qualquer circunstância ou situação que você possa passar, seja com a sua família ou até mesmo com outras pessoas. Agora, como é que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida das pessoas autistas? Primeiramente, a gente tem que entender o que é esse transtorno espectro autista, o que é o autismo. Buscar informação, conhecimento. Buscar informação. E hoje a informação está na palma da nossa mão. Literalmente. Você entra na página, você pesquisa, vai te dar várias informações. E para mim o segundo passo é você colocar isso em evidência. Né? Não é simplesmente ler, mas colocar em ação. Porque uma ação sem ação, para mim, ela é morta. Então a gente tem que colocar em evidência, em ação, essa informação. E isso vai nos ajudar, isso vai nos fortalecer. E o principal, o nosso lema hoje é levar informação em todo lugar. Mas que a gente quer que quem está nos ouvindo, que tenha empatia. Claro. Esse, para mim, é minha ordem nesse mês de abril. Empatia. É você se colocar no lugar daquele, do outro. É você pensar quando você vê que a situação de uma mãe ou de um pai com a sua criança, é você se colocar no lugar deles. Saber como seria a sua ação no lugar deles. Eu acho que a partir do momento que a gente começar a ter essa percepção, a gente começar a ter essa visão, pode ter certeza que tudo vai mudar. Com certeza. E isso eu não estou falando simplesmente com a pessoa com autismo, mas eu falo com qualquer pessoa que tem qualquer tipo de deficiência, né? Ou qualquer tipo de pessoa que está com qualquer tipo de problema, a gente tem que se colocar no lugar dela. Antes da gente julgar, a gente faz uma análise, a gente faz uma coleta, a gente faz uma visão do que está acontecendo para depois a gente agir. Claro, com certeza. A busca do conhecimento ela é muito importante, e até mesmo a vivência, porque é na vivência das coisas que a gente realmente vai aprender saber como lidar com algumas situações, algumas circunstâncias. Nem sempre a gente pode ou deve se basear em outras pessoas ou outros casos. É muito importante poder compartilhar informação, entender o que outras pessoas passam, outras famílias atípicas passam, né? E você
de repente, poder ter essa troca aí de informação, de conhecimento, de saber como funciona com um, como funciona com você, trocar ideias. E aí eu queria entender, então, quais são as maiores dificuldades de uma família atípica. O que você considera como dificuldade? Eu posso traçar para vocês vários tópicos. O primeiro tópico que eu posso falar para você é a falta de informação. Certo, que é o principal, é a base de tudo, né? E é o nosso legado, a gente tem que levar essa informação a todo local. Eu tenho que levar essa informação dentro da minha casa, eu tenho que levar essa informação nas igrejas, nas prefeituras, dentro do ônibus, Sim. No metrô, em todos os locais, nas praças. Na verdade, a gente tem que estar em todos esses locais para a gente poder levar o que é a nossa luta e poder mostrar também que a gente pede socorro. Claro. A gente pede socorro para todos, para os órgãos públicos, para as políticas públicas, né? A gente precisa de mais acolhimento, né? Nos órgãos, né, privados, nos órgãos públicos. A gente precisa de um acolhimento mais qualificado. A gente necessita que quem está do outro lado seja capacitado, que tenha uma compreensão daquilo. Não é porque simplesmente o meu menino é autista, eu tenho que passar na frente. Não é isso. Tem que ver o seguinte, que muitas vezes aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, porque o autista também cresce. Sim. O autista não é simplesmente uma criança, tem um adulto também. Claro. A gente tem que saber o seguinte, que muitas vezes ele não aguenta ficar numa fila de espera. E muitas vezes as pessoas não entendem. Pois é. Fala, mas por que aquela pessoa passou na frente da fila? Não é por questão de capricho, é porque a criança, se demorou um pouco ali, ela vai perder completamente o seu eixo, digamos assim, ele vai desregular e ali pode gerar uma crise. E muitas vezes a mãe não aguenta segurar o próprio filho, Sim. porque quando um autista entra em crise, muitas vezes ele pode gritar, ele pode sair correndo, geralmente ele cai no chão, começa a se debater, alguns casos começa até a se automutilar. Por quê? Porque teve um fator que os profissionais falam que foi um reforço que explodiu aquela crise. Aí a gente fala, não, por isso que a gente não poderia estar esperando na fila, porque ele não tem paciência. Porque eles são idênticos, eles chegam, tem que passar na frente. Então, por isso que eu falo de novo, a gente tem que ter empatia. Claro. E vou acrescentar mais uma coisa, a empatia ainda vem acrescentado com amor. A gente tem que ter um amor com o próximo, porque se a gente não tiver esse amor, a gente não vai conseguir fazer nada nessa vida. Então, uma das coisas para a gente facilitar a vida nossa hoje é isso, é o fortalecimento das políticas públicas, a questão do acolhimento, a questão da informação, que é primordial, e o que eu bato na tecla, capacitar. Capacitar os profissionais de saúde, uma capacitação para os profissionais da educação, né, os agentes de apoio, que muitas vezes cuidam dos nossos filhos, que muitas vezes não pode ficar sozinho dentro de uma escola, porque a gente tem um diagnóstico referendado pelos profissionais médicos, né, para que nossos filhos possam criar. Tem que ter, então, tem que se capacitar, né, e principalmente os agentes de segurança pública também. Eu acho que é de extrema necessidade, porque muitas vezes pode acontecer um caso que alguém está passando com algum tipo de veículo, alguma, digamos assim, viatura, aí tem um menino correndo e um pai atrás, desesperado, porque o menino está em crise, não sei o quê, então a gente tem que ter um olhar clínico. Sim. Muitas vezes chegar perto dessa pessoa, senhor, você está precisando de quê? Muitas vezes é porque o menino é autista, está em crise, porque se dependendo se a gente for agir pela emoção, né, você vai achar que aquele senhor ou aquele pai pode estar agredindo a criança e não está. Está tentando contê-lo, porque ele saiu do seu equilíbrio. Ele está em crise, que a gente não sabe qual é o gatilho. Então a gente também tem que saber como lidar com isso. Exato. E existem algumas técnicas para isso também. Que eu, propriamente dito, como Jefferson Guarda Civil, trabalho diretamente na minha instituição. Como lidar com esse manejo, como lidar com essa abordagem junto a uma família ou uma criança que está em crise.
Isso é um ponto que a gente vai levar e é um ponto que pode trazer benefício para as famílias. Sim. E como é que as políticas públicas elas podem ajudar no dia a dia de uma família típica? A gente comentou, falou um pouco aí, mas existem coisas assim específicas que essas políticas públicas podem fazer? Pode fazer muito, mas eu vou abrir meu coração. As leis são maravilhosas, mas elas têm que ser cumpridas na íntegra. Eu não vou falar que tem que ter outros tipos de lei. As leis que são existentes hoje, para mim, são suficientes, desde que elas sejam cumpridas na sua íntegra. Então elas não são cumpridas na íntegra. Não são. As leis são maravilhosas, porque grande parte dessas leis aí sempre tem, né, no palco ou por trás, alguém que é conhecedor da área e que faz essas leis para o benefício e para os bens nossos, das famílias atípicas. Mas a gente tem que efetivar, de fato, essas políticas públicas. Aí eu te falo, você chato nessa palavra, empatia. Sim. Empatia, informação. Enquanto a gente tiver empatia e informação, a gente não vai ter respeito. E essas leis não vão ser cumpridas na íntegra. Esse é meu depoimento, essa é a minha maneira de pensar. Claro. Eu não sou o dono da razão, mas hoje, esse momento, o meu sentimento que sai daqui, enraizado dentro desse coração é isso. Que as leis existem, mas elas têm que ser cumpridas. Senão, é só uma lei que tá ali que não faz sentido algum. Nenhuma. Então, elas têm que... E é através desse canal aqui que a gente faz essas leis a ser cumpridas. Claro, ajuda a divulgar. Isso aqui tá sendo difundido, essa rede. Então eu faço um apelo, né, às autoridades, né? Faça cumprir as leis para as pessoas com deficiência. Simplesmente eu peço isso. Cumpre-se a lei. Ponto. Se está na lei, por que não cumprir? Agora, tem algum exame específico para fechar o diagnóstico? Tem. Inclusive, um dia atrás eu estava conversando com a minha irmã, né? Foi até na data de ontem, como hoje 2 de abril é o dia nosso de conscientização ao autismo, na data de ontem eu estava falando com ela, minha irmã comentando comigo que existe, não aqui no nosso país, Brasil, né, equipamentos que conseguem dar o diagnóstico, mas não está no nosso país. Hoje o que funciona no nosso país é simplesmente quando o seu filho começa a ter algum tipo de comportamento inadequado, é a gente levá-los ao médico, mas a principal porta de entrada para a gente saber que o nosso filho tem alguma coisa é a escola. Que o professor chega e fala, manda recado para você, fala, seu filho hoje não está conseguindo aprender, o seu filho está tendo esse tipo de comportamento. Seria importante você levar ele num neuropediátrico, levar no próprio pediatra para dar encaminhamento aos outros profissionais, e é importante você também levar no psicólogo, no fono, no TO, aí começa o seu círculo de baterias de exame até a gente ter esse diagnóstico. O caminho inicial hoje é esse. E, no meu caso, foi isso que aconteceu. Né? Comecei com o médico, depois o médico encaminhei para as terapias, embora hoje meu menino tem terapia 3 vezes na semana. E eu não abro mão disso. E eu agradeço a Deus que o meu serviço, né, a minha chefia, abre todo o espaço para mim poder ter esse momento com meu filho. Bacana. Então, quando eu falo, eu tenho isso, você está liberado. Pode ir, volta. Aconteceu alguma coisa, eu vou e volta. E esse acolhimento na Guarda Civil, em especial de Contagem, é 100%. Eu agradeço muito. Mas a forma que a gente tem de ter esse diagnóstico, o caminho é esse. O médico vai encaminhar para os profissionais, é neuro, é um psiquiátrico. São todos capacitados para poder te orientar, te encaminhar e, digamos assim, te doutrinar qual é o caminho da manhã que você vai ter que ser feito. Sim. E os profissionais de psicologia é essencial.
Com certeza. Não só na vida deles, mas como na nossa vida também. Sem dúvida. E existem muitas características diferentes de comportamento. E acredito que quando a gente descobre um diagnóstico, a gente entende o que está acontecendo e a gente se conscientiza melhor. E como você disse, vai buscar informação, vai entender o que está acontecendo, o que precisa ser feito. Eu não perguntaria se existe uma cura, mas eu perguntaria se existe uma melhora, se existe uma mudança com o passar desses tratamentos, dessas ajudas, dessas questões aí que você levantou agora. Cura, acho que não existe, mas melhora com certeza. Nota 10. Na verdade, nota 1000 para você. Cura não existe. Porque se fosse cura, tomava um remédio e ia ser sarado. Exato. Vou falar uma coisa para você, o autista nasce autista e vai morrer autista. Sim. Então, é uma deficiência. Uhum. Isso já está batido e sacramentado. Não é uma doença, e sim uma deficiência. O que a gente pode fazer para poder melhorar, para que a gente tenha uma evolução nessa linha tênue, nessa vértice, sei lá, no produto cartesiano, né, no eixo dos abscissas e das coordenadas, é o quê? É a gente fazer esse tratamento no decorrer da sua vida. No meu caso, eu cito o meu caso. O meu menino, eu optei, eu dou remédio para ele. Uhum. Para que ele possa manter o seu comportamento, para que ele possa manter o seu equilíbrio. Porém, isso para mim não basta. Ele vai ter a vida toda dele um controle com um fonoaudiólogo, com um psicólogo, com um terapeuta ocupacional, que é importantíssimo para ele poder ter a questão social com as outras crianças. E vou citar mais um que é novidade, o esporte. Olha. O esporte é saúde. A gente tem que colocar as nossas crianças autistas e praticar algum tipo de esporte. No meu caso, meu menino pratica o quê? Faz futebol. O hiperfoco dele é bola. Legal. É bola dia, noite, noite e dia. E agora eu consegui um outro hiperfoco que tem, que é música. Tá. Aí você legal. fala, música? Se tivesse uma outra criança aqui comigo aqui, poderia estar usando o abafador, porque eles não gostam de barulho. A sensibilidade incomoda. Uhum. Seria como se fosse um sofrimento. Mas no caso da minha criança, do meu filho, ele não tem problema nenhum, graças a Deus, porque eu gosto de um rock and roll. Né? Então, né, de um metal, isso é muito bom. Então, ele toca comigo. E eu estou me realizando nesse sentido. Que legal. Né? Ele toca bateria e eu também estou aprendendo junto com ele. Que é verdade, ele toca melhor do que eu. Então, teve um desenvolvimento gigantesco. Isso melhorou até o falar dele. Que legal, olha. Ele falava muito pouco. Isso porque quando ele está tocando, ele está cantando. Sim, uma então, coisa vai desenvolvendo a outra. Digamos assim, de um ano para cá, ele melhorou muito o falar dele. Uhum. Porque era uma das minhas grandes preocupações. Será que o meu filho vai falar um dia? Hoje ele fala até demais. Que bacana. Tá certo que ele não fala perfeitamente porque ele tem aplaxia da fala. Algo que a vida toda ele vai ter que ter um controle com o fonoaudiólogo. Sim. Para ele poder desenvolver a fala corretamente. Conseguir se comunicar também. Mas isso é um princípio. E isso é uma vida que eu vivo constantemente. Então, a minha vida, todo dia, toda hora, é uma surpresa. Agora, eu fiquei curioso com uma coisa em relação à rotina. Como funciona a questão de rotina, de coisas que, de repente, ele tem o hábito de organizar, de colocar de uma forma. Ele tem essa rotina do tipo assim, ele acorda, ele vai colocar as coisas dele no lugar, ele vai a rotina dele jogar bola, ou a rotina dele de repente querer tocar algum instrumento. Como que funciona o dia a dia? Você faz um favor para mim? Não muda para mim de lugar. Os objetos. Eu não gosto disso. Isso me incomoda. Tá? Eu coloco aqui assim. Tá? E por favor, não mexe. Certo. Tá bom? Eu não gosto disso. Senão eu vou embora. Eu paro o que eu tô fazendo aqui e vou embora. Gente, isso aqui é uma didática nossa, tá? O meu menino Nicolas é desse jeito. Uhum. Todo dia o repertório dele segue a mesma rotina.
Se você pegar esse carrinho dele, que tá na prateleira dele, tirar de posição, por incrível que pareça, ele entrou dentro de casa e ele sabe. Eu não sei aonde que ele vê tanta coisa, mas quer dizer, são detalhistas. Você não pode mudar nada de lugar. E se você mudar, ele briga com você. No meu caso, como ele tem muita confiança, ele me xinga. Ele fala, papai é muito bobo. Papai é bobão. Ele não permite, então. Ele não permite. Então, ele tem um ritual dele, digamos assim, que é a rotina dele. Sim. Mesma coisa do futebol. Se você falar com ele que vai parar de jogar bola, acabou. Então, a gente fala, ó, você tem que ir para aula hoje, porque mais tarde você vai jogar bola, você vai treinar. Eu mudei, eu já tive uma correção. Você vai para aula hoje. Se você não for para aula hoje, você não vai jogar futebol. Eu fui corrigido. Sim, claro. Você vai para aula, mas quando você voltar da aula, você vai jogar bola. Tá permitido. É um reforço positivo que eu tô dando para ele. Claro. Estou tirando a palavra não para ele, porque ele tem uma rigidez cognitiva que ele não aceita o não. O não para ele é a mesma coisa que você tá batendo nele. Sim. Você tá prendendo ele, segurando ele. Então, mas é difícil. Que Claro, a todo momento sai uma palavra não. Aí como eu lido com isso? É difícil. Complicado. Sabe? De vez em quando eu tenho que tomar até um remédio para poder ficar mais tranquilo. Embora eu sou muito tranquilo. Sim. Porque é toda hora. E outra coisa, ele põe a mão em você. Mas você não pode pôr a mão nele. Põe a mão nele não, que ele sai na hora. E uma coisa que me deixa eu... Posso falar, né? Ele me deixa desinquieto. Quando ele quer alguma coisa, ele fica o dia inteiro com aquela mesma palavra. Repetindo. Um exemplo. Vou dar um exemplo, que a gente tem que ser prático aqui. Papai, vou na rua. Ele fala, papai, rua. Não vou na rua, ele fala, papai, rua. Ele gosta de uma rua. Eu falo, agora não, Nicolas. Aí eu falo assim, papai tá lendo, papai tá vendo uma série. Daqui meia hora, papai vai com você na rua. Sim. A gente vai dar uma andadinha. Por incrível que pareça, dá menos de 30 segundos, ele dá 3 passos, volta. Já. Te cutuca, papai, rua. Já te falei, meu filho. Daqui a pouco. Aí na hora que você vai sentar, você fala assim, agora eu vou ficar no bem bom, que eu já falei com ele. Ele vai te cutuca de novo. Papai. Rua. Rua. Quer dizer, aí se você fala Nicolas, você chama Nicolas, eu não vou na rua agora. Conta pra mim de 1 a 50. Por que eu tô fazendo isso? Foi uma forma que eu arrumei dele aprender a contar. Olha. Aí começa 1, 2, 7, opa, volta de novo. Aí quando ele tá fazendo assim que eu tô vendo. Só tem que quando eu dei essa ordem pra ele, digamos assim, sim. Na hora que eu contei com ele, eu acabo contando com ele de 1 a 50, aí eu tenho que ir com a rua pra ele. Tá. Porque eu não posso perder esse vínculo com ele. Claro. E se eu falar que eu vou fazer e não fazer, exato. Eu falo, você perdeu. Ele perde a confiança. Tá? Então, é um tipo de repertório, um tipo de rotina que ele tem. E quando você não quer que ele vá pra rua, você tem que inventar outra coisa. Aí você tem que pedir Deus, sei lá. Ocupar ele com sabedoria, outras clarividência. Sei lá, que você tem que ocupar ele com alguma coisa. Sim, trazer alguma outra atividade. E essa é a rotina, eu tô falando como pai. Claro. Um pai atípico. Aí você pergunta, e a mãe? Gente, eu tiro meu chapéu para as mães, porque as mães são heróis. Com certeza. Porque quando eu estou trabalhando, ela optou em cuidar dele. Para ele poder evoluir na vida, a gente teve que sentar e colocar na matemática ali quem queria trabalhar e quem iria ficar com ele. Sim. Então, hoje a minha esposa fica com ele, na sua totalidade eu trabalho. Então, quando eu chego em casa, eu tenho que tirar o meu tempo para ele. É uma fórmula até de descanso para outra parte, para a esposa. Com certeza. Porque ela tem os afazeres dela. Sim. Aí eu falo com ela, vai descansar um pouco, vai escutar música,
quiser pode ir até passear, embora eu fico de olho, né? Né? Mas é uma fórmula que a gente tem de poder conseguir conviver, porque não é fácil. A luta é diária. Pois é. Essa é uma realidade, né? Que estamos falando dessa divisão de tarefas, dessa divisão de cuidado. Afinal de contas, ele tem um pai e uma mãe, graças a Deus, que bom que ele pode contar com os dois e ter essa divisão muito justa. Afinal de contas, não é uma tarefa fácil e realmente fica um fardo muito pesado para uma pessoa só lidar com toda essa situação. Muito. Embora não seja impossível, afinal, né, a gente consegue lidar, porque se Deus colocou na nossa vida, é porque ele sabe que a gente tem capacidade para lidar com isso. Você é capaz. Com certeza. Todos nós somos capazes de tudo. A gente tem que acreditar, né? Os desafios, as coisas difíceis vão acontecer, vão aparecer na nossa vida, mas se a gente acredita que a gente pode fazer com que aquilo aconteça, por mais difícil que seja, talvez não exatamente do jeito que você imagina, mas alguma coisa acontece. E você vai persistindo e insistindo nisso, vai desenvolvendo novos conhecimentos, novas expertises para você conseguir trabalhar cada vez mais com excelência em relação ao que for na vida. Seja com um problema, seja com uma solução, ou seja como um pai atípico que cuida de uma criança tão especial, como você falou, como um anjo na nossa vida, que traz tantas alegrias, como qualquer outra criança. Não há diferença. Eu acho que um filho, a gente não tem que diferenciar por conta disso ou daquilo. O filho é o filho, o amor de um pai para um filho, uma mãe para um filho é inexplicável, acredito eu. E você como pai pode me confirmar isso ou não. É um amor incondicional. Sem dúvida. Sem dúvida. E eu deixo um lembrete muito para os pais. A minha vinda aqui hoje é para poder incentivar, eu levar essa esperança que eu tenho para todos. Claro. Que eu falo, não basta apenas começar. Você tem que ir até o fim. Sem dúvida. Não existe o infinitivo. Para mim não existe. Então, você é capacitado para isso. Não deixa o seu filho só. Cuida dele. Uhum. Isso eu falo para mãe, pai, avós, tios, tias, quer dizer, para toda a família. Que a partir do momento que a gente dá as mãos e ter esse fortalecimento, pode ter certeza que o desenvolvimento, eu vou falar, né, desse ser humano, a tendência é só evoluir e crescer. Sem dúvida. E a gente vai passar todos os obstáculos. A gente vai pular e vai conseguir chegar lá do outro lado. Essa questão da família, de ter esse apoio, de ter toda essa compreensão, conhecimento e tudo mais, é uma, não diria uma bolha, mas é uma coisa que a gente cria ali, um laço que a gente cria entre a família e entre o seu lar. Agora, acredito que o grande desafio seja perante a sociedade. Quais são os maiores desafios enfrentados perante a sociedade? O que você acha? Como você acha que as pessoas veem isso? Você me deu alguns exemplos de que algumas pessoas podem achar, não, mas isso é bobagem, não, é frescura, é um menino mimado, as pessoas que não têm o conhecimento, que não têm essa empatia, como falamos várias vezes, e foi muito enfatizado aqui. Quais são os maiores desafios perante a sociedade? Como você falou, temos que sair dessa bolha. Exato. A gente tem que sair do nosso vínculo familiar, que é muito importante, e pensar para fora. A partir do momento nós, que somos famílias atípicas, começar a pensar para fora, pode ter certeza que a gente vai cativar, a gente vai, como é que fala? Contagiar sim. o próximo. Que o nosso maior desafio da família atípica é contagiar o próximo. E esse contagiar o próximo é com ações, é com divulgações, é levar os nossos filhos a todos os locais, porque as mães têm uma grande dificuldade, que muitas mães se isolam, porque o filho muitas vezes não tem aquele comportamento que é desejado, digamos em uma festa, ele não consegue ficar e grita, tem que ir sim,
tem que ir noticiar para o pessoal o seguinte: eu estou aqui porque aqui cabe meu filho e cabe a mim. E uma das formas que a gente tem de levar essa boa prática é a questão visual. Sim. Aonde eu vou, eu levo a identificação do meu filho. Uhum. Que para mim poder não bater boca com o outro, aí está escrito lá um cordão de girassol, que é para doenças Isso. raras, que eu até cito para todo mundo aqui, e pessoas com deficiência, e tem o tamanho do autismo, que é o quebra-cabeça, ou o símbolo do infinitivo. Uhum. Aquilo ali já nos identifica. No início eu era meio irredutível, mas eu vou mostrar para todo mundo que o meu filho é autista. Tem que mostrar sim, gente. Sim. Entendeu? Então ele coloca, eu gosto, as camisas identificando que sou pai de autista. Uhum. A questão da associação que eu faço parte, com símbolo, com campanhas. A gente tinha que levar boné, broche, né? Tem algum tipo de evento dentro do seu território, dentro do seu município, você tem que estar presente. Uhum. A gente tem que mostrar para todos que existe e tem pessoas aqui, e são pessoas de bem, são pessoas que conseguem se desenvolver. Essas são as boas práticas que eu passo como pai. Porque eu vivo isso, participar, eu participo de tudo. É. Mãe, você falando bem ou mal, errando ou não errando, faça e faz. Sim. Esse é o meu rótulo, esse é meu tema. Porque é uma coisa que a gente não pode fugir, a gente não pode evitar. Se temos essa situação na vida, se temos um filho autista e tudo mais, nós temos que encarar isso de frente e não esconder ou fingir que não existe, ou porque é óbvio, é nítido, tá ali. Então, por que não aceitar o fato, entender, novamente, buscar esse conhecimento para você ter um entendimento melhor de como lidar e quebrar esse paradigma aí que você mesmo falou. Não vou mostrar que meu filho é autista? Sim, qual o problema? Não há mal nenhum nisso, muito pelo contrário. É uma forma até de você proteger o seu filho, mostrando para as pessoas que não conhecem, que não sabem, que alguma coisa ali está diferente. A pessoa pode até te questionar, mas por que ele usa esse cordão? Mas por que isso? A pessoa que não tem informação. Ou quem tem essa informação, olha, identifica e já vai ter um respeito, ou já vai ter uma conscientização diferente, de repente, de como lidar com uma criança ou com uma pessoa nessas condições. E um outro ponto eu falo, gentileza gera gentileza. Sem dúvida. A partir do momento que você está no meio social, você está num grupo de pessoas, e a pessoa te faz a pergunta, você como pai atípico, seja uma pessoa centrada, educada e gentil. Sempre. Para a gente poder levar informação, porque você vai conversar ombro a ombro, no mesmo nível. Mesma coisa quando você vai conversar com uma criança autista. Eu faço o seguinte, mudando um pouco aqui, tá? O nosso cenário. Se a criança está no chão, eu sento no chão. Ah, você acompanha. Acompanho, principalmente quando está em crise. Tá. Se rola, eu rolo junto. Porque eu quero chamar a atenção daquela criança para poder ter ela comigo. Entendi. Eu cito vários exemplos, né? Eu tive um fato em Contagem, que ligaram para a Guarda Civil, falando que tinha numa praça um adolescente andando para cima e para baixo. Chegaram a me falar que ele estava até com surto psicótico. Aí falaram assim, se tem que chamar a saúde. Mas não, uns falou que é autista e tal, e imediatamente eles me ligaram. Aí eu pensei, meu Deus, vou chegar na praça, o que eu vou fazer? Por mais que eu convivo com isso. Porque cada momento é um momento único. Sem dúvida. Cheguei na praça, vi ele, um adolescente do meu tamanho. Eu perguntei, como eu vou chegar perto dele? Aí outras pessoas tentam chegar perto deles, ele corre, ele foge, ele debate. Né? Tentei conversar com ele, ele não conversa. Aí sim, eu agi, esses instrumentos que vocês estão vendo aqui, na hora, eu tirei dentro da viatura que eu estava, que eu sempre ando com algum tipo de material. Tá. Eu trouxe também isso aqui para poder mostrar que eu sempre ando com isso aqui dentro das viaturas, no meu caso eu específico, e isso aqui a gente vai levar para toda a instituição nossa.
Alguém sempre tem que andar com alguma coisa para ter como troca. Tá. Eu peguei um carrinho, cheguei próximo dele, ele andava para um lado para o outro, olhando para a parede. O que eu fiz? Comecei a olhar para a parede. Só tem que eu fiz uma cambalhota, um rolamento no chão. No fazer um rolamento, eu machuquei, mas valeu a pena. Porque eu chamei a atenção do adolescente e comecei a andar de carrinho. Lembrei que eu tinha 10 anos. Aí ele olhou assim para mim, aí na hora que eu olhei para ele não faz contato visual. Tá. Me aproximei perto dele, não pus a mão e tô assim, que nem meu menino faz. Oi, amigo, tudo bem? Aí ele, bom. Aí eu falei assim, ganhei. Olha. Ganhei. Aí nesse momento, eu falei assim, você quer brincar de carrinho? Eu passei o carrinho assim, ele foi, pegou o carrinho. Aí neste momento, uma pessoa que estava junto comigo que registrou o fato. E como a gente estava perto do educandário, aí tirou a foto e mandou para a diretora. A diretora falou, não, ele é meu aluno, ele estuda de manhã, é para ele estar na casa dele, ele está totalmente desregulado. Aí que a gente descobriu com que era. Aí o que a gente fez? Neste momento eu fiquei com ele lá e a própria Guarda Civil foi na residência dele e comentou com seus familiares. Tá. Aí a gente trouxe um responsável dele. Foi assim que aí buscou ele e resolveu, porque o parque iria fechar naquele momento. Por isso, aí o pessoal estava preocupado. Como é que iria tirar ele? Né? Aí foi uma forma que a gente lida. Foi uma forma que a gente fala de abordagem. Poderia ser outro tipo, mas foi um momento, eu usei o que eu tinha naquele momento. Então, isso aproxima a gente mais próximo à sociedade. Você cria esse vínculo. Aproxima a gente como profissional, eu principalmente como pai. Eu vou falar a verdade, eu ganhei meu dia. Claro, imagina. Não tem coisa melhor, só faltou eu ter um abraço dele. Mas ele não era de toque. Sim. Mas eu cheguei em casa, eu dei um abraço no meu filho. Eu falei, Deus, muito obrigado por ter um filho que nem o meu. Obrigado por poder cumprir a minha missão e cumprir com louvor. E isso é um relato que aconteceu e eu não poderia te falar com vocês. Até para poder, durante esse mês de abril, né, eu elucidar isso que aconteceu, porque você está exposto. Isso pode acontecer dentro de um supermercado. Isso pode acontecer num campo de futebol. O menino está em crise, e aí você vai fazer o quê? É uma pergunta que eu faço para vocês. Isso pode acontecer até aqui dentro. Claro. Que eu poderia ter sensibilidade, eu estaria conversando com você aqui, esse bate-papo gostoso aqui, com abafador. Porque qualquer coisa poderia me tirar a atenção. Isso acontece com grande parte. Mas vocês estão abrindo essa porta para a gente. Isso é importante, né? E que, de fato, isso vire rotina aqui. Claro, claro. Agora, eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente sobre o trabalho que você realiza no grupo de apoio autista, pais e familiares de Contagem. Como é que é esse trabalho? Grupo A Mais. O A Mais. É um grupo de autistas, pais e familiares. Foi um grupo fundado em 2013, dentro de Contagem, por a maior heroína que eu conheço. Primeiro é minha esposa, segundo ela, né? Ela é pai, ela chama Josi Silva, ela é a presidente fundadora desse grupo. Começou com ela e com o filho dela, que é autista suporte 3, que a gente fala que é autismo de nível severo, que ele não fala, ele não comunica, né? Ela sentindo a necessidade de tentar ajudar as outras famílias, ela começou a se criar com isso. Foi uma necessidade, porque ela é mãe solo. É só ela junto com o filho dela. E não é fácil, porque o filho dela ele tem acima de 18 anos e tem mais de 2 metros de altura. Uau! Ela me permite falar isso, eu tenho toda a permissão, que muitas vezes quando ele está em crise, ele sai arrastando ela. Ela, baseado nesse fato que acontece com ela diariamente, ela criou-se esse grupo que a gente fala, o Grupo A Mais de Contagem. É um grupo de referência que a gente tem no município, existe outro sim, mas eu cito esse grupo, é um grupo que a gente dá suporte às famílias atípicas. Qual é esse tipo de suporte? Hoje a gente trabalha em rede.
A gente tem vários grupos de WhatsApp que muitas vezes a mãe, vou falar a mãe na totalidade, alguns pais mandam uma mensagem lá e falam, gente, está acontecendo isso aqui. Eu preciso de um socorro, o que vocês me orientam? Gente, aí é uma troca de informações que acontece nessa rede, nesse grupo do WhatsApp, Telegram, até mesmo no Instagram também, que tem o Instagram e outros canais, que aí a gente dá resposta. Não, calma, mãezinha, o mundo não acabou. Sim. É isso, aí entra outras mães com outro tipo de relato, de experiência, aí quando assusta a gente está só se fortalecendo. Hoje o grupo tem mais de 800 pessoas dentro de Contagem. Porém, esse grupo aqui não é simplesmente dentro de Contagem, é toda a grande BH. Legal. É toda a região metropolitana de Minas Gerais, aqui Belo Horizonte. Então, um grupo que a gente lida é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, e o trabalho cresceu tanto que a gente tem uma sede própria hoje. Oh, que legal. E essa sede aí a gente faz vários tipos de trabalho, faz encontro de autistas adolescentes, autistas adultos, criança. A gente tem alguns profissionais que, por questão de querer ajudar, questão social, vai lá, faz atendimentos para poder ajudar as famílias que muitas vezes não têm condição, Sim. né, de levar em algum tipo de consulta. Então eles fazem isso aí e a gente faz a lógica, que é essa triagem, e é um trabalho que cada dia está crescendo. Eu fico satisfeito de fazer parte desse grupo. Que legal. Hoje eu estou como vice-presidente. Eu mais aprendo com elas, Sim. porque o corpo gestor do Grupo A Mais praticamente são todas as mulheres. Tá. Eu e mais 2 pessoas que são homens que estamos lá. Eu me sinto privilegiado de fazer parte junto com as mulheres, né? Então é um grupo que elas estão 24 horas e elas dão a vida não só para os filhos, mas elas dão a vida para os outros também. Porque tá precisando de apoio, tá precisando, um exemplo, de questão de remédio, que é uma parte muito difícil, que não é barato, a gente se mobiliza nesse grupo e acaba apoiando. Quer dizer, essa é a atividade do grupo faz. Que legal. E o Grupo A Mais também faz capacitações dentro do município. Aonde chama o Grupo A Mais, as mães vão com as suas experiências de vida mostrar o que é o autismo, mostrar o que é o manejo, o que é fazer o comportamento. Esse trabalho que a Guarda faz hoje de Contagem é fruto do Grupo A Mais. Que legal. Que as primeiras palestras que tivemos foi ministrada pelos próprios profissionais e mãe do Grupo A Mais. Então, a gente ama, eu principalmente, né, essa temática sobre o transtorno do espectro autista. Então a gente está todo ano, e principalmente nesse mês de abril, a gente está praticamente o mês todo em capacitação. E a gente quer capacitar cada profissional, juntamente com o Grupo A Mais, junto com as mães, junto com os guardas civis, e a tendência nossa é expandir para os outros segmentos do município, de ensinar como tem que fazer esse manejo, como tem que se tratar, né, os autistas, como tem que se lidar numa situação de crise. Sim. E, para poder deixar uma frase aqui que a gente está seguindo esse ano, a gente tem um lema esse ano, em 2025, que a informação gera empatia e que a empatia gera respeito. Esse é o tema desse ano, que a gente vai trabalhar durante o ano todo. Por isso que eu iniciei com empatia e agora eu solto uma frase. E isso é âmbito Minas Gerais inteira. As outras associações, a gente bateu junto. Unidos somos mais fortes. Então a gente vai trabalhar com esse tema esse ano. Sem dúvida. É muito legal poder saber que as pessoas dão suporte uma para as outras. Afinal de contas, nem sempre as pessoas sabem como lidar com esse tipo de situação por falta de informação, ou até mesmo quando o diagnóstico sai, a gente fica meio, e agora para onde eu vou, o que eu faço, que caminho que eu vou seguir, e ter essa rede de apoio é extremamente importante para dar esse suporte, esse apoio de pessoas que já têm uma experiência, assim como você, poder virar para essa outra pessoa e falar, calma, vai ficar tudo bem, fique tranquilo, porque isso também é ter empatia, de você se colocar no lugar daquela pessoa que está naquele momento de descoberta ou de não saber o que fazer, e você com a sua experiência, com o seu conhecimento, poder acalmar essa outra pessoa
e fazer com que ela entenda que não é o fim do mundo, tá tudo certo. Juntos nós podemos fazer uma coisa aí boa acontecer e que tudo vai ficar bem no fim das contas. Mas eu também queria entender o que você espera do poder público, pensando em tudo isso que a gente falou aí até agora. Eu sou visionário. Ah, Eu espero o melhor. temos. E a partir do momento que eu não esperar nada, eu estou fracassado ao fracasso. Essa é uma frase muito forte, né? Exato, não demais. Mas eu sou uma pessoa esperançosa, né? Eu creio principalmente em Minas Gerais, as políticas públicas vão se fazer valer, porque a gente está conseguindo colocar em cada ponto, né, uma pessoa estratégica. Isso eu falo nos órgãos públicos, no legislativo, no executivo. A gente está conseguindo trazer essas pessoas, conscientizar, não é trazer, conscientizar para o nosso lado, para que quando tiver uma situação, eles tenham noção. Então, eu creio que as políticas públicas nossas aqui, a tendência é melhorar. Que bom, tomara. Eu não posso falar o contrário, Sim, né? Porque estou à luta. sim, a gente tem que buscar sempre o melhor. Todas as mães. Projetar o melhor, pensar que as coisas vão ser melhores, né? E vão evoluir para ajudar tudo e todos. E eu queria então que você deixasse uma mensagem para as pessoas. Que mensagem, depois desse papo maravilhoso aqui, que mensagem que você gostaria de deixar para as pessoas, para a sociedade ou até mesmo para pais atípicos, famílias atípicas? Sorria. Vocês são pessoas iluminadas. Seja alegre a todo momento. Não se engane a si próprio e nem reclame, não. Agradeça a cada momento um fôlego de vida, a cada segundo da sua vida, né? Porque a gente tem uma inspiração, que são os nossos filhos. E por ele, eu tenho certeza que cada um de vocês, e principalmente eu, a gente faz tudo. Então, meus amigos e as minhas amigas, a batalha continua, mas pode ter certeza que a vitória está bem próxima de cada um de nós. Essa é a minha mensagem e qualquer coisa que vocês precisar, a gente tem várias redes, várias informações, vários grupos para poder assessorar, para poder apoiar e para poder encaminhar, digamos assim. Esta é a minha mensagem que eu deixo para vocês e que a informação chegue em todo local e que realmente tudo vire rotina. Porque aonde cabe, aonde não me cabe, não cabe meu filho, não cabe ninguém. Autista em todos os lugares. Essa é a minha mensagem que eu deixo para cada um de vocês. Muito bom, muito legal, muito impactante. E, Jefferson, a gente consegue encontrar nas redes sociais informações sobre o grupo A Mais? Sim. A gente consegue encontrar informações sobre também a patrulha da Guarda Civil? Onde que a gente pode achar isso? Nas redes sociais temos? Temos nas redes sociais. Legal. A gente vai pedir para vocês colocar depois, Claro, né? tá aqui na rede, tela. um endereço bonitinho. E gostaria de deixar também, tem minha rede social. E eu coloquei uma rede social, gente, do meu filho. Ah, que legal. É Nicolas Autista. E lá vocês vão ver ele tocar bateria. Ah, eu quero ver. Isso é constante. E isso para ele é uma alegria. Que cada um que entra lá, faz alguma coisinha, eu mostro para ele. Por mais que ele não mexa, Sim. mas ele já tá... Pode ter certeza que daqui a um tempo não é eu que vou estar... Eu controlo, lógico. Mas vai chegar um tempo ele que vai estar fazendo. Então a gente tem o Grupo A Mais... A gente também tem nossa rede da Guarda Civil de Contagem. Legal. Eu peço que vocês entrem lá, que tem vários trabalhos legais lá. De vários anos que a gente faz sobre o autismo, vai estar lá. Desde que quando eu descobri acerca do meu menino, eles me apoiam. Então a gente já fez várias ações e vocês podem acessar lá que a gente vai ficar muito feliz. Ah, imagina, é sempre bom. Informação é sempre bom a gente poder espalhar. Quanto mais a gente puder compartilhar, falar sobre o assunto, nunca é demais. É sempre muito bom. Então, eu quero terminar hoje o nosso podcast dizendo: oi, amigo, obrigado. Um presentinho para você do nosso podcast, para que você lembre
dessa nossa conversa maravilhosa de hoje. Muito obrigado por ter sido tão esclarecedor, por trazer exemplos tão bonitos para mim, para quem está nos ouvindo, nos assistindo. É muito importante ter pessoas tão importantes como você na nossa sociedade e no nosso mundo. E eu fico muito feliz de ter você aqui comigo, né? E compartilhando tudo isso. Obrigado, Jefferson, por esse papo. Obrigado mesmo. Foi um prazer inenarrável. Obrigado, tá? É eu que tenho que encostar em você, tá? É isso aí. É isso aí. Gente, também quero agradecer demais por vocês terem acompanhado esse episódio tão bacana, tão bonito, tão inspirador que o Jefferson trouxe aqui pra gente. Continue acompanhando a gente nas redes sociais, a Save tá por aí, eu sempre falo pra vocês, acompanhem que tem sempre coisa boa, tem sempre informação pra vocês. As nossas redes sociais estão aí, seja no Instagram, aqui no YouTube, assina aqui, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, também estamos no Spotify, no Deezer e em tanto lugar, só não acha quem não quer. Hope, galera, e até a próxima.